Vertical no ar, conversando com você de novo e sem blá blá blá. Mas muito foco naquilo que Deus tem para dizer para você e através de você, que é super importante também. Que legal que vocês estão aqui. Edson Nunes, meu professor, tá aqui. E aí, Léo? Sou fãzaço desse cara. Ele canta lá em casa. Todos somos fãs do Léo. Todos somos, né? Todos. É um Edson, ícone. aqui não é terceira mais do pra você ficar zoando, tá? Ele não é um ícone. Ele é um ícone, não. Ele é, É um ícone. Eu quero envelhecer junto com as músicas dele. Amém. Ah, então as minhas músicas vão ficar velhas. Vamos, mas não tenha dúvida. Boa, então elas não são atemporais, elas não vão sobreviver. Não, aliás, o tempo não passa, Léo. É você que vai passar. O tempo vai continuar aí. Isso aí é... Ó, que bonito isso, hein? Ou não, né, Léo? Na verdade é meio grego esse conceito aí de tempo, mas tudo bem. Vamos... A sua barba também. Eu tô vendo aqui. Ela vai passar. Vai, a sua também, né? Cara, eu tô com uma coisa na cabeça, queria ajudar vocês, antes que vocês desandem nos comentários greco-romanos desse mundo helênico. Há uma questão de ser povo, pastor, que envolve uma particularidade, uma singularidade. Você vê singularidades na Bíblia o tempo todo. Você vai fazer isso porque você não é igual quem está perto, você vai fazer isso porque você é meu, você vai fazer isso porque você não foi feito para aquilo. Então há uma singularidade. Ao mesmo tempo, essa singularidade não é exclusivista. E isso é tenso. Sim, ou não? Sim, não, com certeza. A pergunta é essa, vocês podem tirar aí no Para o Ímpar? Como que eu sobrevivo a isso? Porque para mim há uma tentação. Há uma tentação de ser o especial e ao mesmo tempo ser o incluso. Essa palavra ficou torta, mas eu não achei uma melhor, mas eu acho que vocês entenderam. Olha, eu ganho no Para o Ímpar, então eu vou começar. É que, na verdade, citando especificamente um texto na Bíblia em que acontece essa introdução de Levíticos 18, né? Quando chegares na terra de Canaã, não sereis como o Egito de onde saíste, nem como Canaã para onde ireis. Né? É o chamado para você ser diferente, em contraposição a. E por que isso não é exclusivista? Dando uma resposta assim, muito, até quase simplista, é porque todos são convidados a serem diferentes. Não é só você, não é só o seu grupo. Né? O projeto, inclusive de Israel, né, o Edson pode me corrigir, era inclusivista. Houve convite para que, quando Israel saiu do Egito, egípcios foram juntos. Tudo bem, teve a questão dos povos que eles eram para eles destruir completamente, mas isso é um problema. Mas você vê depois, quando no período de reis, né, com Salomão, com Davi, havia um convite para que outras nações também participassem desse plano de Deus. Não era uma coisa puramente por descendência, puramente étnica, entendeu? Eu acho que o Robinho, ele usou uma palavra muito importante, diferente de exclusivista. Ele usou a palavra singularidade, que é uma palavra muito interessante, inclusive porque ela não tem a ver com exclusivismo. Né? Eu não sei se foi de propósito, Robinho, mas ela carrega... Com certeza, se não fosse, agora ia ser. Mas é uma palavra muito boa, porque esse chamado, esse convite de Deus e essas leis que o Léo mencionou, todas elas são singulares, né? E uma das coisas interessantes de você notar o processo de construção desse povo ao longo do texto bíblico é exatamente perceber como Deus vai singularizando coisas, né? Então, vou dar um exemplo pitoresco, que não tem nada a ver com o nosso tema, mas tangencialmente tem. Não adulterarás, né? É uma lei, está lá na Bíblia, está nos 10 mandamentos. Mas era uma lei presente em vários outros povos mesopotâmicos também. Né? Em vários outros povos, o adultério era um crime passível de morte. Né? Porque aí vem, né? Tem uma ligação, não é uma lei exclusiva do povo de Israel, mas ela é uma lei singular. Por quê? Porque o contexto em que ela é dada não no contexto mesopotâmico, porque no contexto mesopotâmico não podia haver adultério porque a mulher era propriedade do homem.
Então ela não podia transar com outro homem porque ela tinha sido comprada para transar apenas com aquele homem que tinha pagado o preço. Agora, Israel, aquela mulher é propriedade de Deus. Exatamente. E você também. Né? Porque o contexto é o contexto de adoração a Deus. Então, ela não é uma lei exclusiva de Israel, mas ela é singular. Em Israel, vários processos de lei e de comportamento de Israel, eles não são únicos de Israel, mas eles são sempre singulares. Porque há sempre uma diferença, uma nuance importante naquilo que Deus está falando. Então, voltando um pouquinho, quando Deus chama Abraão, porque a gente tem o caso de Noé, né, mas o caso de Noé acaba não encaixando na nossa realidade agora, mas porque tem o dilúvio, né, tudo. Mas quando você tem a história de Abraão, Deus ele singulariza uma relação que ele teria com Abraão. Não é que agora Deus só fala com Abraão. Não é que agora Abraão é o único, é o exclusivo de Deus. Mas é um relacionamento singular porque tem um propósito nesse relacionamento. E o propósito é abençoar a humanidade através de Abraão. Né? Então você tem um episódio da Torre de Babel, onde todos querem fazer o seu nome grande. E Deus fala para Abraão, eu vou fazer o teu nome grande. Então você já tem uma contraposição, um choque de cultura. Então o homem, em Gênesis capítulo 11, fala, eu vou fazer o meu próprio nome grande. E Deus fala em Gênesis 12, Abraão, eu vou fazer o teu nome grande. Né? Quando eu quero fazer o meu nome grande, eu perco completamente a singularidade, porque todo carnal quer fazer o nome dele grande. Então, exatamente. Ou seja, você não é nada quando você quer sucesso. Exatamente. Tem uma frase até do C.S. Lewis, nada mais comum, nada mais plain é a palavra em inglês, nada mais corriqueiro do que o desejo de ser especial. Eu fico pensando, né, que Satanás ele não pediu para sair do céu. Satanás foi expulso do céu, porque por ele ficaria lá. Então, se você acha que você é singular porque você quer ir para o céu, você não é muito diferente nem do construtor de Babel, nem de Satanás. Todo mundo quer ir para o céu, porque todo mundo quer ficar no lugar bem. A singularidade está na sua rendição a Deus. Então, aí quando você volta para o caso de Abraão, você percebe que existe um termo muito, muito importante que eu aprendi com o Reinaldo Siqueira, que foi seu professor também. Só tive professor top nessa vida, cara. O de Daniel foi razoável, né? Não, foi bom também, foi mas bom. Mas o Reinaldo, ele tivesse usa... com ele agora, ia ser melhor ainda, porque ele foi desenvolvendo, né? Mas ele usava uma expressão que é a mecânica da eleição, que é uma expressão muito interessante, que ele falava de Gênesis 15, né? Então, Gênesis 15, Abraão está lá, Deus aparece para ele e fala, Abraão, vou fazer você... Não, é Gênesis 12, né? Mas Gênesis 15 ele fala assim, Abraão, eu vou te dar uma descendência muito grande. Abraão fala, você já falou isso. Você já falou isso em Gênesis 12, já falou isso em Gênesis 13. Eu já briguei com uma galera, já passou um tempão aí, que tinha tido aquela guerra dos reis. Então eu continuo sem filho, só um servo aqui da minha casa, que é o cara que eu posso deixar as coisas e tal. Aí Deus fala, vem aqui para fora, Abraão, olha as estrelas do céu. Aí diz o texto, se Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Aí beleza, aí Deus continua. Abraão, eu também vou te dar uma terra. Aí Abraão fala de novo, Senhor, de novo você está me prometendo a terra, eu continuo sem nada, não tenho terra nenhuma. Eu estou fazendo a minha parte, mas você não está fazendo a sua. Aí Deus fala, vamos fazer então uma aliança, Abraão. Aí Abraão parte os animaizinhos lá, tal. Deus passa no meio e Deus faz uma declaração. E Deus faz uma declaração, Abraão, eu prometo que eu vou te dar terra. Maravilha, né? Imagina Abraão, Deus prometeu, passou no meio dos animais, eu prometi, que é um pacto de sangue, né? Como se fosse hoje cortar a mão. Eu prometo te dar terra, mas daqui a 400 anos. Por quê? Porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos cananitas, né? Dos amorreus, dos amorritas. Não encheu ainda. Então eu vou dar 400 anos para eles. Além disso, Abraão, a tua descendência vai ser escrava no Egito. Que é um conceito que a gente já conversou, né, offline. Conceito que não tem nada a ver com a escravidão das Américas e tal, mas enfim. Vão ser escravos lá. E depois desses 400 anos, eu vou tirar ele do Egito. E vou julgar a nação que escravizou eles. Vou julgar o Egito. Então você percebe ali que Abraão vai demorar 400 anos para receber a promessa da terra. Tem uma escravidão no meio do caminho. Que a descendência de Abraão vai sofrer numa outra terra, que nem aquela terra. Por quê? Porque Deus está usando de misericórdia para o cananita e para o egípcio. Então não é por causa de Abraão. É por causa do amorreu. Entendeu? É por causa do egípcio. Aí você percebe que existe um relacionamento interessante no processo. O relacionamento qual é? O relacionamento é o seguinte. Você é chamado não é para ser exclusivo. O chamado não é exclusivo para você. O chamado é singular. Porque eu vou abençoar os outros através de você. Aí beleza. Então é através de Abraão que todo mundo vai ser abençoado. É através de Abraão que todo mundo vai ser abençoado. Mas aí depois você começa a perceber que vai entrando uma galera.
Porque quando vem a circuncisão, no capítulo 17, não é só Abraão que é circuncidado. É a casa dele inteira que entra num processo de aliança. E a gente sabe que ele não tinha, naquela época só tinha Ismael, mas filho de Abraão e Sara não tinha ninguém. Ou seja, quem é parte da casta do povo de Israel no início é um mano de gente que não é. Entendeu? Que não é descendente de Abraão. Que não é descendente de Abraão sanguineamente. E isso vai acontecer o tempo todo. Isso vai acontecer, como o Léo mencionou já, com Salomão, na inauguração do templo. Ele faz uma oração e na oração dele inclui vários povos. Não, hoje, olha, veio lá, o povo fulano de tal está aqui hoje adorando a Deus, o povo fulano de tal está aqui adorando a Deus e tal. E nesse processo de adoração, ele inclui um monte de gente lá no final do capítulo 8 de Reis. Diz lá que veio gente lá desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, que é um cumprimento de Gênesis 15, né? Mas esse é um outro assunto. Veio galera de todos os dois polos, né? Do rio do Egito até o grande rio Eufrates, para adorar o Deus de Israel. Essa galera toda não era só das tribos de Israel, mas eram dos povos que agora faziam parte de Israel, que aceitaram servir o Deus de Israel. Né? Adorar. Ou seja, não tem exclusivismo aí. Não é exclusivismo, é inclusivismo. Agora, é singularidade. Por isso que eu gostei da sua introdução. Porque é inclusivismo, mas ao mesmo tempo é singularidade. Então, é o inclusivismo de aceitar toda e qualquer pessoa, mas é para aceitar para quê? Para uma vida singular. Uma vida diferente. Em que sentido? De servir. Se você tirar o quem e o para quê, você vai cair no exclusivismo. Uhum. Porque eu só sou santo se houver um elemento santificador. Não é? Para você ser especial, alguém tem que estar dando essa especificação, essa especialidade para você. Alguém tem que te tornar especial. Quando eu me declaro especial, acabou a conversa. E você tem que ter ainda, além disso, você ainda tem que ter alguém para quem ser especial. Porque isso é uma coisa muito interessante. Quem em e para Gênesis quem? 12, né, que ele está dando. De quem para quem? Como ele está dando o exemplo de uma coisa que eu... No nosso meio adventista não tem tanto esse conceito, não tem tanto essa palavra, embora tenha entrado também. Mas a figura do abençoado, abençoado, esse cara é um cara abençoado, ela não existe. A pessoa que é abençoada, que recebe bênçãos de Deus, a palavra que se usa para, né, a terminologia correta bíblica, né, que a gente encontra desde Gênesis 12 e todas as outras vezes, é bênção. Porque se você recebe uma bênção, não é para você, não é para você ser um abençoado, é para você abençoar, para você ser uma bênção. Tanto que o chamado de Abraão é ser tu uma bênção. Entendeu? Então, assim, vou adotar essa distinção de exclusividade para singularidade. Realmente mostra muito, porque a singularidade, na verdade, é você ser uma bênção para as outras pessoas. Essa é a principal, porque assim, ele fez toda a preparação e no final talvez a frase dele tenha ficado meio... A singularidade é o serviço. Não, é que você falou, ele já entrou logo em seguida. Ele me interrompeu, você está culpando Não é que ele interrompeu, é que talvez eu gostaria de reiterar. Ele interrompeu a minha interrupção para que você voltasse. De tornar isso mais claro, porque a singularidade no frigir dos ovos, a maior singularidade é em função do outro, é o serviço. Quem singulariza para quem a singularidade máxima é o serviço. É o serviço. É você ser uma bênção para as nações, para os outros. Léo, mas me permita uma coisa? Claro. Se você quiser falar assim, não quero falar sobre isso, não estou à vontade. Não, vou lá. Você é um cara singular no sentido bem conhecido, numa dimensão grande que a sua área artística faz com que se alcance mais. É muito mais difícil para um pregador hoje, me corrija se eu estiver errado, ter uma área de alcance tão rápida do que um cantor, principalmente na sua singularidade. Quantos Leonardos a gente conhece nesse nível? Só tem o Léo. Não, é verdade. Onde você quer chegar? Tá bom. Eu estou querendo chegar aqui. Você consegue viver emblematicamente uma singularidade. E as pessoas, e mesmo que você não se veja, as pessoas vão ver e zero. E você não vai poder competir com isso na cabeça das pessoas. A pergunta é, como lidar e como que você vê essa questão de que algumas pessoas, dentro dessa aplicação que você fez do quem e quem, tem gente que quer cantar como Léo, mas não quer ser que nem Léo. E também não sei se é desejável, né? E a minha função como cristão é que as pessoas tenham vontade não só de fazer o que eu faço. Elas têm que ser como eu sou. Mas não aí tem que ser como eu sou, não sou um bom exemplo. Não, mas é o seguinte, porque o que eu quero do Léo, né? O que o mundo quer de você? E o que você está dando para o mundo? E há uma relação com a singularidade aí inevitável. A minha pergunta é como você se relaciona com a sua singularidade. Então, a
A grande questão nessa singularidade é de quem para quem. Que você já falou, isso na minha vida de uma maneira muito prática. Tipo, sei lá, vamos falar da singularidade então em si. Né? A gente às vezes faz muita confusão, não, porque o talento é algo com que você nasce, o dom é aquilo que Deus te dá. Mas tudo é Deus quem dá. Direto do paraíso da frase tudo pronta. bem, eu venho de uma família de músicos, tanto por parte pai como parte mãe. Então eu nasci, DNA, a gente não sabe, né? A antropologia vai questionar isso, enfim. Mas eu realmente cresci dentro de um ambiente em que havia o nurture, né? Havia o investimento. Eu tive aula de música desde os 5 anos de idade. Eu vivi num ambiente musical. O ambiente musical faz parte da minha vida desde o ventre da minha mãe, literalmente, porque enquanto minha mãe estava grávida, meu pai cantava no Quarteto Arautos do Rei. Então tem todo esse contexto. Mas esse contexto todo foi criado por Deus. Entendeu? Então, assim, o mérito disso, se é que há um mérito nisso, o mérito não seria nem meu, não seria do DNA dos meus pais, não seria do ambiente que eu cresci, porque tudo vem de Deus. Então, quando você tem essa consciência de que tudo vem de Deus, né, todas as coisas boas, as coisas ruins não, essas são nossas mesmo. Né? Esse é o quem, de quem. E para quem? Para quem então? Né? Essa pergunta que também merece uma resposta. A primeira resposta e a mais enfática é não para mim. Se o que eu tenho, se o que foi construído, se o trabalho que eu exerço, se a finalidade dele, última ou principal, for para mim, que seja recompensa financeira, que seja engrandecimento para que eu seja conhecido ou whatever, então perde o propósito completamente. Né? Então essa é a questão, esse é o questionamento que eu me faço o tempo todo. Para onde está indo? De que maneira está sendo usado? Está sendo bênção para quem? Se está sendo bênção para mim, eu sou abençoado e não uma bênção. Entendeu? Cara, porque eu fiz essa pergunta aí, e aí, pastor Edson, quiser continuar, isso para mim é muito importante porque isso para mim é saúde, cara. Tem muita gente triste, insatisfeita, porque não entendeu essa questão mesmo. O exclusivismo nunca vai te fazer feliz. Nunca te fazer satisfeito, mas a singularidade faz com que... Cara, eu cheguei numa igreja, não tem pregador, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu pego a Bíblia e vou logo pregar, porque está ali para isso, né? Isso é uma coisa importante para a minha existência e de como vou enfrentar as intempéries próprias da vida. Agora eu acho importante a gente também entender como o exclusivismo, e isso é uma coisa muito louca, que é uma das coisas que muitas vezes a gente quer, do ponto de vista espiritual, usar como modo de nos distinguir, nós que somos santos daqueles que são ímpios. Na verdade, essa é uma tendência extremamente, absolutamente pecaminosa do ser humano. Esse desejo, né? Eu tenho 2 termos que eu gosto de usar para ilustrar mesmo. É a síndrome sala VIP, ou a síndrome Jockey Club. Tipo, o legal da sala VIP, o legal do Jockey Club é justamente nem todos terem acesso. O legal é justamente, sei lá, tipo, o dia que você chegar numa sala VIP e ela tá cheia de gente, aí não tem graça, entendeu? Porque a graça é justamente o acesso exclusivo. É isso que as pessoas gostam. É isso que as pessoas gostam, mas isso é uma tendência... É aquela história do aeroporto lá, né? O aeroporto virou rodoviária. Exatamente. É que eu não quis... É isso. E a outra é o famoso... Você só pagou mais barato pela passagem por causa que ele virou rodoviária. E a outra síndrome que eu gosto de chamar, para ilustrar, para as pessoas entenderem, reconhecerem, porque essa da sala VIP é uma coisa minha. Eu adoro sala VIP, eu viajo pra caramba, claro que eu adoro. E eu, quando chego lá e tá cheia, eu fico pé da vida, porque o objetivo da sala VIP é justamente um clube exclusivo, que é o lance do Jockey Club. Você gosta da exclusividade, então? A minha natureza pecaminosa gosta. Entendi. Entendeu? Eu ainda não sou tão transformado assim, Edson, desculpa. Em obras. Estou em obras, exatamente. Perdão pelo transtorno. E a outra coisa é que existe de uma maneira singular no nosso meio, na nossa denominação, essa síndrome que eu chamo da síndrome tropa de elite. Que nós somos, né, o remanescente, nós somos os que serão perseguidos, e isso e essa coisa, um filme Tropa de Elite mesmo, né, que a gente tem treinamento especial. Treinamento especial. A gente faz parte que não é qualquer um. O BOP não é qualquer um. Não é qualquer um que pode ser adventista do 7º dia. Você tem que passar, uma prova, tem que estudar a Bíblia, tem que isso, aquilo. A gente não aceita. A gente não aceita qualquer um. Mas isso, no fundo, está alimentando o nosso desejo e o nosso prazer
prazer na exclusividade. Entendeu? E aí a gente caiu num lance que tem a ver com o que a gente falou no início, né? Você é singular por causa do outro. Tira o outro. Em função do outro. Em função do outro. Se o outro não tivesse determinadas necessidades, você não tinha as suas especificidades. Mas também a perversão da exclusividade é você se fazer exclusivo e você não consegue manter sua exclusividade sem um outro. Porque se o da hora da sala VIP é não ter o outro, se todo mundo for VIP, não tem sala VIP. O aeroporto. Ou seja, virou eu preciso rodoviária. de um inferior para minha superioridade. Isso é uma desgraça completa. E isso, É fruto do pecado direto. E olha que perversão maluca. A gente usa esse princípio de uma maneira religiosa, espiritual, exatamente, assim, totalmente contrariamente ao objetivo do evangelho em si, do reino de Deus em si. Né? Digo até antes do evangelho, do reino de Deus. É o livro de Ruth, né? É o livro de Ruth. Você vai lá em Levítico, né, Deuteronômio, na verdade, olha, nenhum moabita pode fazer parte da Assembleia do Senhor. Nenhum. Nem te assentarás em assembleia. Você não é pode, nem para trocar ideia. Pode. Aí Boaz, né, você já imaginou, né? Tudo bem, agora esqueci, o Elimeleque, ele vai lá com a Noemi, eles vão com os filhos, Malom e Quilion, agora veio todos, Malom e Quilion e tal, vão para Moabe, casa lá, e aí depois morre, os homens tudo morrem, volta só Noemi com Ruth. Né? Noemi, uma israelita, Ruth, uma moabita. E segundo a tradição judaica, princesa moabita, eles voltam para Israel. Aí Boaz, que era um cara bonzinho, ele deixava os cantos das plantações... Seguia Levítico 19, como a gente falou para os pobres, para o para o órfão. Mas quando ele sabe quem é Ruth, ele podia falar assim, moabita, valeu, sai fora. E tinha razão, tinha embasamento legal para fazer isso. Entendeu? Aí, né, eles casam tudo, nasce Pérez e tal, e tem toda a descendência de Davi, né? Chega em Davi, quando Davi vai aceder ao trono, alguém podia dizer, não, essa família não dá, porque essa família veio de moabita. Nem devia estar aqui, está tudo errado e tal. Então, na Bíblia, esse sentimento de exclusividade, ele é o tempo todo desafiado. Porque embora pareça haver uma lei que torne Israel exclusivo, na sequência essa lei é questionada. Que é o caso de Ruth, que tem vários outros casos. E olha o tamanho do questionamento. Exatamente. É o tamanho. Não, Jericó. Ó, Jericó, que o Léo mencionou, Raabe. Raabe, falei Raquel. Jericó, Não, destrói tudo, mata todo mundo, nem mulher, nem criança, nem ninguém. Aí prostituta do muro. Não matam, não seguem a ordem. E a família dela, não é só ela, é a família dela. Aí você fala assim, opa, era exclusivo, mas não é tão exclusivo assim na verdade, porque tem um negócio... E aí alguém casa com... Desculpa. Fala. mas casa com ela e vai dar a linhagem toda. Vai dar a linhagem de Jesus também. Então, vai passar por Boaz e tudo. Então, é um negócio assim interessante, né? Deus está sempre disposto a romper com o exclusivismo, o tempo todo. E tem um texto que eu mais gosto, que é em Paulo, em Coríntios, 1 Coríntios 5, lá ao final, nós somos chamados a sermos restauradores, né? Nós somos chamados a criar pontes de restauração, né? Criar pontes, somos embaixadores desse processo de restauração. Se você é exclusivista, você está construindo um muro, não tem como conectar nada, é muro, acabou, não tem, não passa. Né? Então, o nosso processo é de construir essas pontes, né? Para poder fazer com que as pessoas que estão em lados opostos cruzem, né? E se encontrem. Então, é um processo de singularidade, de missão também, né? E não de exclusivismo. O lance, o que tem também a ver com exclusivismo é quando Jesus fala dos fariseus que Cara, estão à porta. Alguma coisa que viu alguém pegando uma Bíblia, ele vai metralhar. Então, quando Jesus fala dos fariseus que ficam à porta, não deixam as pessoas entrar e também elas não entram. Né? Essa é, eu acho que a imagem mais forte que a gente tem do exclusivismo, porque você não permite o acesso a Deus e você também não está acessando a Deus, você está ali. Literalmente um entrave. Né? E infelizmente, muitas vezes a gente acaba fazendo exatamente isso com essa mentalidade de exclusivismo, de tropa de elite, quer seja de tropa de elite ou quer seja de sala VIP. Não, aqui eu achei, é 2 Coríntios 5, só que é o da reconciliação, falei restauração, mas é reconciliar, porque é muito mais próprio a palavra do que restauração, né? Então, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Verso 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo, pois, eu rogo que vocês se reconciliem com Deus. E tal. Então, o processo nosso é Jesus
nos reconcilia com o Pai, porque o relacionamento foi rompido. E agora ele nos dá o ministério de reconciliação com os outros. Ele exorta e dos outros com nosso Deus. intermédio, dos outros Então, com Deus. eu tenho que trazer os outros para que os outros se reconciliem com Deus, porque Cristo me reconciliou com Deus. Então, o meu processo é, se o meu relacionamento com Deus é somente eu segurando a mão de Deus porque Cristo uniu a gente, eu só estou vivendo metade do evangelho. Ou seja, eu não estou vivendo evangelho nenhum. Porque eu preciso disso daqui, ó. Cristo me reconciliou com Deus e ele me deu uma missão de reconciliar que é a pergunta os outros com Deus. De Caim, né? Já vi você várias vezes falando, né? Por que entre tu e eu precisa existir o ele? Uau! Uau! Bonito, né? Essa frase é bonita. Se eu não conseguir responder o pra quê, eu não consigo mais responder o porquê e o quem vai ficar desmontado na minha cabeça. Alguma coisa tá, assim, tô com uma frase quando vocês começaram a falar, que é de uma ideia daquela ilustração velha de um homem que estava fazendo uma escultura e alguém olhou para ele e perguntou para ele, você está fazendo escultura de quê? Eu falei, de Jesus. Eu falei, como assim? Mas como você consegue olhar para uma tonelada de granito e depois esculpir Jesus? E o cara fala, isso aqui é simples. Eu estou olhando para a pedra, imagino tudo que não é Jesus, daí tiro. Muito bom isso. Sou eu. E aí eu vou imaginando a maneira como Deus, e eu vou usar uma palavra que a gente usa sempre, a gente falou de singularidades, mas eu imagino singularidade com santidade da mesma forma, porque dar santidade é dar propósito, é dar função, é te tornar mais útil. É separar com propósito. Separar com propósito. E muitas vezes a gente confunde santidade com inutilidade. O céu vira um clube ou uma sala VIP. A salvação é uma agência de turismo cósmica, quando Deus veio pagar a passagem para você passear num lugar que parece um Beto Carreiro World cheio de bicho. Você vai lá e não faz mais nada. Então Deus te salvou para ficar na rede eternamente. Porque a salvação te torna muito bom. Aí quando as pessoas perguntam para mim assim, o que nós vamos fazer na eternidade? Vai a mesma coisa que você está fazendo aqui, glorificando a Deus. A questão é o ambiente vai ser diferente. Trabalhando. Então ele te salvou para você ser o inútil. Te matou, na verdade, né? E a gente fica. E essa ideia fica pra cá. E o inútil eternamente. Eternamente inútil. Que preço, que peso. Que peso. Se fosse isso, cara. Para de bater no Robson, velho. Desculpa. Ficar batendo me incomoda. Desculpa, pandemia. Ele faz assim, cara. Social. Pô, pra quê, mano? Desculpa, é verdade. Eu vou repensar essa minha atitude. Cara, e a gente pensa nisso e como isso vai penetrando nas áreas da vida e ela vai fazendo da gente religiosamente castrados. Não gera nada esse tipo de religião. E eu penso uma coisa assim, né? A singularidade está em Deus tirar coisas de mim que não me definem no propósito. A exclusividade está na minha vontade de ficar tirando coisas dos outros. Ou seja... Ou fazendo os outros só parecidos comigo. Todo mundo tem que ser parecido comigo. E aí eu perco a vontade de que as pessoas se pareçam com Cristo em mim, e aí quero que elas se pareçam comigo sem Cristo. Exato. Cara, isso é ser agente de perdição. É isso mesmo. A singularidade é uma desgraça. Né? Quer dizer, a exclusividade nesse sentido é uma desgraça, né? Olhe para mim, não precisa olhar para Cristo. Olhar para mim já está bom. Isso me remete aqui ao primeiro parágrafo do livro do Heschel, O Deus em Busca do Homem. Eu queria aproveitar para ler aqui, porque eu acho que não é exatamente disso que fala. Você fica com o livro do Heschel no seu bolso? Celular, eu tô no celular. Celular tá aí para isso. Cara, você é um monstro, cara. Começa Você vai cantar no final? Tem que cantar. Retomar as indagações. É assim que ele começa. Costuma-se culpar a ciência, ele estava escrevendo isso em 1957, 55, uns 10 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Né? A auge do Sartre, né? Nietzsche é final do século XIX, mas tá bombando. Costuma-se culpar a ciência secular e filosofia antirreligiosa pelo eclipse da religião na sociedade moderna. Seria mais honesto culpar a religião por suas próprias derrotas. Ela decaiu não porque foi contestada, mas porque se tornou irrelevante, enfadonha, opressiva e insípida. Quando a fé é completamente substituída pelo credo, o culto pela disciplina, o amor pelo hábito, quando a crise de hoje é ignorada pelo esplendor do passado, quando a fé se torna um mero objeto herdado em vez de uma fonte de vida, quando a religião fala somente em nome da autoridade em vez da compaixão, sua mensagem se torna sem sentido. Eu acho que ele não está falando aqui de exclusivismo, mas o exclusivismo ele gera exatamente isso na religião.
ele gera né, como você disse, a falta de propósito, a falta do para quem, quando se torna um fim em si mesmo, ela perde completamente. É o sal que não salga. A igreja de Éfeso odeia muito e ama pouco. Deus falou assim, você odeia os nicolaítas, eu também odeio, tá tudo certo, mas você tem que amar como eu amo também, porque se você só odeia como eu odeio e não ama como eu amo, você não serve pra nada. Muito bom. Mas botou uma catraca muito no pé da cruz. Muito bom. Amigo, a gente vai terminar aqui esse podcast, mas algumas coisas tem que gerar uma coceirinha aí na sua cabeça. Você tem sido singular ou você tem sido exclusivista? A quantos quilômetros Deus é visto quando Ele está perto de você? E isso é uma coisa muito importante para a gente se repensar o tempo todo. E no final de contas a pergunta é, a quem você está servindo? Ou a quem a sua religião serve? A si próprio ou às pessoas que estão ao seu redor? Porque se você não está preocupado com o que o outro tem se tornado, comece muito a se preocupar no que você se tornou. A gente se vê.